Vamos ler a palavra de Deus? Se você puder abrir no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, por favor. Glória a Deus por esta manhã. Você percebe uma presença boa de Deus nesse ambiente, porque nós somos de Deus. E o Senhor, Ele não pode se negar, Ele está em todo lugar, mas nós estamos aqui porque somos o povo que amamos e invocamos o Seu nome. Sejamos todos bem-vindos nesse dia que separamos para esta convenção estadual. E é uma honra, viu, irmãos, estar aqui. Eu não vou pregar, eu vou dar uma palavra, mas eu vou falar com todo o meu coração. Isaías capítulo 40, nós vamos ler o verso 29. Diz assim, olha: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Olha o 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos nessa linda convenção estadual, nesse presencial e online, e a Tua palavra, ela foi lida, e ela não voltará para Ti vazia, sem antes fazer o que o Senhor a designou. Nós somos o Teu povo, homens e mulheres, moças e rapazes, crianças, e nós estamos reunidos, Senhor, para celebrar o Teu nome. Nós viemos nesta manhã, deixamos nossas cidades, nossas regiões e viemos. E muitos irmãos nossos estão em seus lares, nos acompanhando junto conosco. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque desde logo de manhã o Senhor já está falando. Então nós temos fome de ouvir a Sua voz. Nos abençoe, no nome precioso e bendito de Jesus, amém. E todos digam amém. Graças a Deus. Tenho muita alegria, irmãos. Sinto muita paz no meu espírito e alegria no meu coração de estarmos juntos. Eu sou a esposa do pastor Toninho. Gostaria de estar mais jovem, gostaria de estar mais renovada, né, pastora? Gostaria, que, né, se eu pudesse tirar um tempo assim, eu tiraria, né? Todos nós tiraríamos. Mas a gente vai se renovando. O tempo passa para todo mundo. Lembra aquela propaganda da Bamerindos? O tempo passa, o tempo voa, né? Lembra disso? Só os mais jovens que lembram disso, né? E Bamerindos continua numa boa, nem tem mais nada, acabou. Essas risadas é tudo porque sabe do que eu estou falando. A gente precisa se renovar, irmãos. Nós somos pessoas que falamos. Nós somos pessoas que diariamente, semanalmente, meses após meses, anos após anos, estamos no altar, orientando e apacentando um povo. Mas é tão nobre falar, é tão nobre ouvir quanto falar. Nós temos que separar um tempo para sentar e ouvir as instruções do Senhor. Eu particularmente gosto muito daquele texto que os evangelhos falam, quando Jesus chegou na aldeia em Betânia. Ele vai visitar Lázaro. E Lázaro tinha duas irmãs, ali Marta e Maria. E Lázaro o recebeu com alegria para hospedá-lo, para recepcioná-lo, porque eram amigos. E Marta, todos nós sabemos que ela estava preocupada com os afazeres, e às vezes até julgamos e criticamos aqueles que querem só fazer. Só que tem coisas que não pode parar de fazer, tem que fazer. Então nós precisamos de Lázaro, que é um milagre, nós precisamos de Marta, que é o serviço, e precisamos de Marias. E Maria é aquela que, quando Jesus chegou em sua casa, ela pediu licença para Marta e disse assim: espera um pouquinho que eu já volto. Ela foi aonde Jesus estava. Só que quando ela chegou até Jesus, ela não aguentou, ela já foi logo sentando. Ela sentou-se aos pés do Senhor para ouvir
o que ele tinha para dizer. Irmãos, nós precisamos separar tempo, e nós não podemos deixar a nossa lâmpada se apagar. Nós não podemos deixar os nossos corações se endurecerem ou ficarem rígidos. Nós precisamos de óleo de unção sobre a nossa cabeça. Você viu que quando nós ungimos os ministros, nós estávamos colocando óleo sobre eles. E quando a pastora Dionísia estava dando uma palavra para eles, ela disse: preste atenção, você está consagrando o seu marido no altar, ou a sua esposa no altar. Ou seja, nós precisamos ter tempo para sentar para ouvir, porque ninguém dá o que não tem. E o que nós temos recebido do Senhor são instruções, instrução de vida, irmãos. É natural que quando um pai e uma mãe, eles são médicos, os seus filhos têm a aptidão de quererem ser médicos. Quando os pais são advogados, naturalmente, eles queiram advogar também. E nós que somos pregadores do Evangelho, nós que somos servos do Deus Altíssimo, é natural que os nossos filhos almejem, tenha desejo pelo episcopado, pela palavra, pela pregação do Evangelho, e que o coração deles se inflamem a ponto de eles até estudarem para ter conhecimento, mas eles vão estudar porque eles querem ter conhecimento da palavra e ser mensageiros de boas novas. É isso que nós somos, homens e mulheres de Deus, mensageiros de boas novas. Nós amamos a igreja do Evangelho Quadrangular, amamos nossa bandeira, a defendemos até o último, até o final. Irmãos, nós estamos juntos, mas nós temos na nossa vida um chamado, e o nosso chamado, ele vale mais do que a nossa própria vida. Quando Marta percebeu que Maria estava demorando, ela foi lá e brava, nervosa, ela disse para o Senhor Jesus assim: Senhor, não te incomodes que a minha irmã me deixe lá cuidando dos afazeres sozinha e fique aqui sentada aos seus pés. Jesus olha para ela e diz: ó Marta, o Senhor, quando olha para nós, o intuito não é nunca nos repreender. Guarda isso na sua mente e no seu coração. O propósito de Deus, quando Ele nos chama atenção, não é para expor a nossa imagem, para nos deixar acanhados e envergonhados. Mas o Senhor, Ele nos repreende, porque Ele acredita no nosso potencial. Ele sabe que nós podemos e devemos e vamos reescrever ou escrever uma nova história. Quando Ele diz Marta, Marta, Marta entendeu o que ela disse demais. Jesus olhou e disse: Marta, você está muito ansiosa, muito preocupada com muitos afazeres. Eu sei que vocês são homens e mulheres, são líderes. Eu sei que nós precisamos de dinheiro, irmãos. Nós precisamos de dinheiro para adquirir terrenos. Nós precisamos de dinheiro para equipar as nossas igrejas, para investir, para comprar móveis, para investir, fazer o reino crescer. Mas nós precisamos, irmãos, estar com o nosso coração conectado no Senhor. No Evangelho de São João, capítulo 15, Jesus diz assim: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. Olha isso, palavra simples, porém verdadeira e fundamental. Se nós queremos o céu aberto sobre nós, sobre a nossa cabeça, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, nós precisamos estar no Senhor. E o que eu faço para estar no Senhor? Eu preciso manter o meu devocional. Eu preciso voltar a ter o meu contato diário de oração com Deus. Eu preciso acordar um pouco mais cedo e estar a sós com Deus, para ouvir a instrução. Quando Jesus diz assim para Marta: Maria
escolheu a melhor parte, e a parte que ela escolheu, dela não poderá ser tirada. Nós podemos fazer megas viagens, nós podemos estar hospedados em hotéis, em parques, em lugares fenomenais. Vocês que estão acostumados a viajar. Mas nada se compara a estar um momento, ou alguns momentos, na presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela levanta o caído. A presença de Deus, ela fortalece o abatido. A presença de Deus, ela dá força para aquele que está sem vigor. E como homens e mulheres de Deus, para mim, você não precisa fazer tipo. Não, pastor, eu sou fenomenal, eu sou assim, eu acordo de manhã, eu sou virada no giraia, eu sou fenomenal. Tem dias que a gente está no giraia, mas tem dia que você fala assim, para o mundo porque eu quero descer. Mas eu sou de Deus, nós amamos o Senhor, por que eu tenho isso? E quando entra então na área das emoções, e quando a depressão ela começa a querer rodear a nossa casa, aí nós ensinamos uma vida inteira que crente não tem depressão, que crente não tem essas coisas. Mas irmãos, no meio da caminhada a gente vai percebendo que nós somos seres humanos, e nós precisamos de cuidado, nós precisamos sentar para falar, nós precisamos sentar para ouvir, nós precisamos que alguém bote a mão na nossa cabeça e profetize palavra de vida sobre nós. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Irmãos, o inferno não vai prevalecer sobre nós, mas para a gente vencer, nós temos que estar revigorados na presença de Deus. Revigorados, cheios da presença de Deus, cheios da intimidade, cheio da proximidade. Você ouviu o pastor Ademir dizendo que estava dirigindo sozinho e falando com Deus, como se Deus estivesse no banco ao lado. O Senhor disse assim, pode parar de olhar do lado, sou eu quem dirijo o seu carro. Nós temos que parar de dar glória e honra para quem não tem honra, irmãos. E nós temos que atribuir toda a glória, todo louvor, toda manifestação de gratidão ao Senhor que nos amou incondicionalmente. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. A sua bandeira sobre nós é o amor, irmãos. Nós somos pastores de ovelhas. Nós não temos ordem nem sequer para matar os bodes. Nós somos pastores chamados, ungidos para pastorear rebanho. E o rebanho precisa de um pastor com óleo novo sobre a sua cabeça, com óleo fresco sobre a sua cabeça. Diz no Evangelho de João capítulo 10, que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Às vezes nós percebemos que alguma ovelha quer dar um problema, deixa para lá, é assim mesmo. Não, nós temos a capacidade, a graça para ir lá e pegar essa ovelha e pôr ela no colo, irmãos. Pôr ela, mas ela está longe, vai atrás dela, liga para ela, manda um WhatsApp para ela, gasta tempo com ela. Quando você a encontrar, certamente os olhos não vão estar olhando nos seus, certamente os ouvidos não vão estar afiados com aquilo que nós queremos falar para ela, porque ela está envenenada. E o que nós podemos fazer como homens e mulheres de Deus, em busca de outros? Mas a Bíblia nos orienta que quando nós não somos fiel no pouco, Ele não pode nos colocar sobre o muito. Mas se você cuidar de 5, o Senhor te dá 10. Se você cuidar de 50, Ele te dá 100. Se você cuidar de 1000, Ele vai fazer o que Ele quiser na sua vida.
Nós não somos pastores para pôr o nosso nome num odor e fazermos história e ficarmos famosos. Nós somos homens e mulheres de Deus que fomos levantados pelo seu amor, pelo seu decreto, para deixar um legado para a geração futura. E o legado que nós vamos deixar é: busque um perdido a qualquer preço. Quando você encontrar uma ovelha, você vai aplaudir, aplauda. Passa minha água para mim, por favor. Quando a gente encontra uma ovelha ferida, ela vai precisar de uma unção nova. E é só o pastor que vai fazer isso. Então o pastor prepara um tambor com óleo. Pode ser diesel. Você tem vontade de ligar um fósforo ali naquele diesel, mas não pode. O fato de você querer fazer as coisas não quer dizer que você vai fazer. Mas nós podemos. Eu não posso falar muita coisa, porque no congresso de mulheres eu falei alguma coisa assim, fiquei famosa aí sem querer. Vocês que assistiram, me perdoa, viu? A intenção foi boa, mas a intenção foi boa. Dá um glória a Deus, vai, irmãos. E quando você pega uma ovelha ferida, envenenada, querendo judiar dos outros, você pega o tambor do óleo, você pega um estopo, e você fala: venha cá. Ela não vai querer vir, mas aí você lembra que você tem um cajado. Mas não é para dar na cabeça da ovelha, é para pôr no pescoço da ovelha. E com jeito, com habilidade. Pastor tem habilidade, porque o pastor que ora, o pastor que lê a palavra, ele tem proximidade, ele tem intimidade com Deus. Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de retroceder, ele sabe como fazer. Sabe ou não sabe? Se não sabe, a gente aprende, porque nós temos um Senhor sobre nós. Nós não somos donos de nada. O Senhor que é Senhor absoluto sobre tudo e todos. Você pega a ovelha e você põe ela de um jeito, prende ela assim, pega aquele estopo cheio de óleo e passa na cabeça dela assim, ó. Mas lambuza, não faz tipo não, mas passa o querosene, o óleo, passa. Mas passa nos olhos, passa no nariz, na boca, nas orelhas dela, assim, passa bastante. Por que está fazendo isso? Você acha que eu preciso de unção? O pastor precisa preparar a ovelha para os ataques do inferno. A igreja precisa estar preparada e saber que nós não vivemos somente socialmente, nós guerreamos espiritualmente. Existem demônios que são enviados diariamente para nos atazanar, para roubar a nossa alegria, para roubar o nosso ânimo, para nos intimidar, para nos desencorajar, para falar que você está falando demais, para falar que o que você está falando não tem mais efeito. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Então pregue, igreja, pregue o evangelho de Jesus, pregue. Estado de São Paulo, em nome de Jesus, homens e mulheres se levantem diante de Deus, recebam autoridade, recebam unção, e a intimidação, ela vai embora da nossa vida, e nós os revestiremos de força, de coragem, de motivação, e o sobrenatural vai acontecer. Quando você pode dar um glória por isso? Quando glória anda la bassuri anda la baixê. Glória a Deus. A ovelha agora está com a cabeça cheia de óleo. Vem a varejeira, vem o príncipe das trevas colocar pensamento ruim, fazer mexerico. Ele começa a jogar os ovos dele, ele começa a jogar a sujeira dele em cima da cabeça da ovelha. Mas aquela cabeça está tão cheia de óleo que o ovo não para, o ovo cai. E quando o ovo cai no chão, ele morre.
ele não teve força de entrar. Que sobre as nossas cabeças, líderes, não falte, jamais falte o óleo. Que sobre nossa casa jamais falte o óleo da unção. E que sobre nós não falte disposição de botarmos o óleo sobre a cabeça das nossas ovelhas. Ame o seu rebanho, ame o seu aprisco. O nosso povo é muito precioso. Cuide das famílias, cuide dos filhos, cuide das crianças, e o Senhor é levantado e glorificado. Quando eu estava lendo aqui no Isaías, diz que o Senhor, Ele renova a gente, Ele dá força, Ele dá vigor. Eu gosto de ler um pouco sobre a águia. Eu gosto de ler, eu não sei falar, mas eu vou tentar. Você pega o que você entender, ok? Diz que quando a águia, ela vai ter seus filhotes, ela começa a preparar um ninho. E ela vai buscar varas longe, ela vai buscar paus secos, e ela começa a fazer um ninho bem grande, porque os filhotes vão chegar. E aí, quando o ninho está pronto, ela pega uns espinhos doídos, finos, e coloca nas laterais e no meio do cesto. Mas quando ela põe o espinho, você pensa assim: nossa, quem que vai vir aí? Não, ela é sábia. Ela vai buscar plumas, ela vai buscar paetês e coloca dentro, ela forra o cesto. Ela começa a forrar aquele cesto e deixa aquele cesto bonito. Deixa aquele cesto, diz assim: olha, meu Deus, qualquer filhotinho vai se dar muito bem aqui. Mas qual é o objetivo da águia? É fazer com que, como ela é uma ave, conhecida como uma ave destemida, corajosa, ela não pode querer que os seus filhos sejam menos que ela. Olha, pastor Daniel, que bonito isso. Bonito de ler, eu vou falar isso. Aí vem o filhotinho. Os filhotinhos vêm e ficam ali dentro daquele cesto de plumas. Mas vai passando algumas semanas, um mês, os filhotinhos, além de crescer, começam a ganhar peso. Ganha peso desde cedo. Olha que luta que a gente tem. Ganha peso. Aqui vocês não têm esse problema, né, irmãos? Glória a Deus. Os filhotinhos começam a ganhar peso. E quando ele começa a ganhar peso, o espinho do fundo do cesto começa a espetar. Ele diz: está ruim aqui, está ruim aqui. Quando a águia vê que ele não está mais suportando os espinhos, ela mesma vai lá e faz assim com eles, ó. Ela joga ele dos cestos. Como assim? Como uma mãe que preparou um cesto com tanto amor, agora vai jogar os seus filhotes? E ele vem de uma queda livre lá no alto, e aquele filhote de águia vem numa queda, e quando ele pensa assim: agora eu vou morrer, agora eu estou sozinho, sem a minha mãe aqui. A mãe águia já está ali embaixo esperando, dizendo assim: ó, eu estou aqui para sustentar você. Quando ela segura ela, não tem mais ninho, não cabe mais no ninho. Aí o filhote descobre que ele também tem asas, e ele pode voar. Ele pode voar, e ele começa a exercitar. Só que ele não começa a ganhar grandes voos já na primeira semana. Ele descobre que ele tem asas, e ele começa a se movimentar. A Bíblia diz assim, pastora Dionísia, que os que esperam no Senhor são como águias, têm asas para voar lugares altos. Irmãos, a palavra está falando de mim, a palavra está falando de você. Tire os seus olhos daquilo que não te influencia, tire o seu coração daquilo que te deixa para baixo. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesta manhã, o Espírito de Deus está dizendo: eu sei aonde
onde você mora, eu sei o nome da sua cidade, eu sei o número da sua região, eu te conheço, e sou eu que sei os planos que tenho a respeito de vós. Eu é que sei o caminho que eu tenho para ti, caminhos de paz, de prosperidade, de fazê-lo prosperar, enriquecê-lo em nome de Jesus. Eu não tenho dinheiro ainda, meu marido está trabalhando muito para ter, mas eu estou pensando que melhor do que ter dinheiro é ser livre. Meu Deus, como é gostoso ser livre, como é gostoso você saber quem você é. Você é um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Você, mulher, levanta a tua cabeça, mulher, e rompa com o seu passado, esqueça o seu passado e olha para o céu, porque o Senhor diz: eu tenho feito coisas novas no meio de vós, e grandes coisas eu ainda vou fazer, mas a gente só vai usufruir disso se a gente mergulhar nesse rio de águas novas que Deus tem para nós. Não queira ser ninguém, não queira ser igual a ninguém, não queira ser alguém, queiramos ser quem Deus quer que nós sejamos. Eu vou terminar e vou dar uma palavra. Não era nesta igreja, era na catedral aqui, ao lado aqui. Eu era bem menina, eu tinha por volta de 20 anos, e nós vínhamos nos cultos, e quando eu entrava nos cultos, entrava na igreja ali, eu via a pastora Osaide, mulher de Deus que nós amamos e respeitamos muito, saudoso pastor Ciro, e hoje o pastor Ciro que está aqui na liderança desta igreja. Quando nós chegávamos, eu via os diáconos da igreja. A gente tem que ir nos lugares, a gente tem que ver as coisas, e não dizer assim, ó, eu quero o que eles têm. Eu acredito que o que Deus deu para eles, Deus tem para nós também. Deus tem coisas surpreendentes para nós. Nós somos pessoas únicas. Deus tem coisas lindas para fazer em nós e através de nós. E quando eu vi o diaconato, eu lembrava que nós tínhamos uma diaconisa, depois veio mais um, e eu trazia ela comigo nos eventos de mulheres. E quando a pastora Osaide falava assim, tem alguém de Peúna? Não conseguia nem levantar da cadeira de medo que ela falasse assim, quem é o seu grupo? Eu não tinha grupo, eu só tinha uma irmã. E eu ia lá, eu não queria ir não, mas eu me levantava. E a hora que eu chegava lá, eu falava assim, o meu grupo fica de pé. E levantava a irmã Leonilda, oi pastora. Mas a irmã Leonilda, a neta dela, a Josi, está aqui. Cadê a Josi? Onde você está? Mostra a sua mão para eu ver você. Aqui, não é verdade isso? É verdade isso. A sua avó era parte da minha equipe, de 2, 3, 5. E ela tinha tanto orgulho de levantar e dizer, eu estou aqui, pastora. Eu tinha a impressão, pastor, que ela acreditava mais em mim do que eu mesma. Às vezes a gente vive isso. Às vezes as pessoas acreditam mais em nós do que nós mesmos. Está na hora dessa chavinha virar. Nós temos que acreditar em nós. Eu tenho aqui a pastora Santina, a pastora Audileia, são meus pais, a pastora Santina e o pastor Durvalino, que não está aqui hoje, são os nossos pais na fé. Obrigado pela vida de vocês, pelo incentivo, pelo apoio, pela disposição de nos chamar, de pôr óleo na nossa cabeça, de falar assim, olha, tem um caminho para vocês, pastora, vale a pena investir, sabe por quê? Eu digo sempre isso, quando a gente é servo, quando nós somos pregadores, o Senhor vai dando crianças, e você fala, minha igreja só tem criança, cuide das crianças, as crianças
vão crescer e vão se tornar homens bem-sucedidos, vão se tornar mulheres bem-sucedidas. Nós somos pregadores, irmãos, de um povo hoje e de uma geração futura, e eles vão ser o que nós deixarmos para eles ser. E o que nós queremos que o nosso povo seja é um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe a sua chama apagar, não deixe a sua intimidade com Deus esfriar. Volte a orar, volte a buscar mais, leia mais, não só para pregar, leia para você se alimentar. Deixa Deus falar com você, porque você motivado, ninguém segura você, em o nome de Jesus. Você fica com esta palavra? Vamos nos colocar em pé na presença de Deus. Glória a Deus.